Se eu te perguntasse hoje qual a melhor forma de governar um país, o que você diria? Democracia? Pois é, essa discussão não é de hoje. Há mais de 2.300 anos, um filósofo grego chamado Aristóteles parou para analisar 158 constituições de cidades diferentes para entender o que funciona e o que não funciona na política. No livro dele, chamado simplesmente de A Política, ele criou um sistema para classificar os governos que a gente usa como base até hoje. E o mais legal de tudo isso, ele não foca só em quem manda, mas no porquê mandam. Hoje vamos desvendar esse mapa mental, digamos assim, do Aristóteles e entender por que, para ele, a diferença entre um bom governo e uma ditadura é apenas uma questão de intenção. Vamos nessa? Para Aristóteles, a política é a ciência da felicidade coletiva. Ele divide as formas de governo usando dois critérios muito simples. O critério quantitativo, quantas pessoas mandam, é uma só, um grupo pequeno ou a maioria. E o critério qualitativo, que é o mais importante. Para quem essas pessoas governam? Elas governam para o bem comum ou para o interesse próprio? É aqui que a mágica acontece. Se o governo busca o bem de todos, Aristóteles chama de forma pura. Se o governo busca apenas o benefício de quem está no poder, ele chama de forma corrompida. Vamos começar pelo que deveria ser o mundo ideal. Quando o poder é usado para o bem da cidade, temos as três formas puras. Monarquia, que é o governo de um só, o melhor de todos os homens, um rei sábio e virtuoso que cuida do povo como um pai que cuida ali dos filhos. Aristocracia é o governo de poucos, mas não qualquer um. Aristos significa os melhores. É o governo dos mais preparados e virtuosos. Politeia ou república é o governo da maioria. Aqui a massa de cidadãos governa em favor do interesse público. Aristóteles via isso como uma mistura equilibrada de interesses. Mas, como a gente sabe, o ser humano falha. E quando o interesse pessoal sobe a cabeça, as formas puras degeneram. Elas viram um espelho distorcido. A monarquia vira tirania. O rei para de cuidar do povo e passa a usar o poder apenas para seu prazer e para sua segurança pessoal. É o governo pelo medo. A aristocracia vira oligarquia. Em vez dos melhores governando, temos os mais ricos governando apenas para proteger suas fortunas. E a politeia vira democracia. Sim, você ouviu certo. Para Aristóteles, a democracia da sua época era uma forma corrompida. E por quê? Porque ele a via como o governo da maioria, os pobres, olhando apenas para os seus próprios interesses e perseguindo a minoria, que eram os ricos, esquecendo o equilíbrio do bem comum. Você deve estar se perguntando, então qual é a melhor? Aristóteles era um homem realista. Ele sabia que encontrar um rei perfeito ou uma elite totalmente, digamos, virtuosa era difícil. Por isso ele defendia o que chamamos de caminho do meio. Para ele, a estabilidade política acontece quando temos uma classe média forte. Por quê? Porque a classe média não é nem tão ambiciosa quanto os muito ricos, nem tão desesperada quanto os muito pobres. Ela serve como o fiel da balança, digamos assim. A grande lição do Aristóteles para nós hoje não é decorar esses nomes gregos, mas entender que a política só é legítima quando o objetivo é o bem de todos. Se o governante, seja ele um presidente, um grupo de ministros ou o próprio povo, começa a olhar apenas para o próprio umbigo, a política morre e começa o quê? A corrupção. E aí, você acha que os governos de hoje estão mais para formas puras ou corrompidas? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo sobre os gigantes do pensamento filosófico. Até mais!